Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nossa catequese de hoje falaremos sobre o rito da Santa Missa. Entre os muitos nomes que se atribuíram ao santo sacrifício, o de missa foi o que melhor se lhe ajustou pela sua significação. Como já se disse, a palavra missa veio da fórmula ritual com que o diácono despedia os catecúmenos, que por serem ainda infiéis, não podiam assistir à celebração dos sagrados mistérios. Na época em que se começava a dar ao santo sacrifício o nome de missa, vigorava na igreja a severa disciplina do segredo, disciplina arcani, lei de origem apostólica, que durou no Oriente até o século V e no Ocidente até meados do século VI. Essa lei consistia num preceito eclesiástico que ordenava conservar ocultos aos infiéis os mistérios da religião, a fim de subtraí-los à mofa dos pagãos e às suas profanações. O ite missa est, essa ordem de dispersão dada com certa solenidade aos não iniciados, elevava o espírito da assistência, despertava nele uma alta ideia da magnitude do sacrifício do altar. Não era considerada somente uma medida secundária da polícia eclesiástica, mas também um dos atos mais significativos aos olhos dos que se reuniam em conclave para o culto divino. A despedida imposta aos catecúmenos servia para lembrar aos que permaneciam no recinto aquela pureza de coração que devia ter aqueles que assistiam à Santa Missa e nutrir-se do alimento eucarístico. A segunda ordem de retirada transmitida aos fiéis no fim do ofício religioso, como ainda hoje acontece, não é de menos importância e menos digna de respeito. Ela os adverte de que não devem deixar a casa de Deus sem permissão para retomar as suas obrigações cotidianas, mesmo depois de haverem oferecido a Deus pelo sacrifício as adorações que lhes são devidas e de se haverem enriquecidos dos dons e das bênçãos celestiais. Ao lado da interpretação do vocábulo missa, o mais justo e o mais universal de todos, há uma outra que autores litúrgicos, notadamente os da Idade Média, lhe costumavam dar. Na opinião destes, o sacrifício eucarístico se chamava missa porque no altar se verifica uma transmissão da terra ao céu e vice-versa. Missa, do verbo latino mittere, quer dizer enviar. Por intermédio do padre, que é seu representante, a Igreja envia até ao trono de Deus seus dons e suas preces. De outra maneira, Jesus Cristo, enviado ao mundo por seu Pai como vítima, é reenviado ao céu pelos fiéis como hóstia capaz de nos conciliar com Deus e de nos alcançar todos os bens de que temos necessidade. Esta explicação repousa na essência da coisa como uma verdade incontestável, mas não exerce nenhuma influência na origem do vocábulo. Em outros termos, os fiéis dos primeiros séculos
não adotaram a palavra missa para exprimir essa dupla missão, mas pelos motivos já expostos anteriormente. Como dizia o Papa Bento XIV, a primitiva etimologia da palavra parece mais verdadeira. A outra, porém, é mais propensa à piedade. Jesus foi quem primeiro ofereceu o sacrifício da missa no cenáculo em Jerusalém, mas não o fez com aquela simplicidade que em geral se pensa. Revestiu o ato de toda a solenidade que costumava dar aos grandes milagres que até então havia praticado, como na multiplicação dos pães, no qual se revelou o verdadeiro Deus e se afirmou verdadeiro homem. Na memorável ceia eucarística, depois de haver dado aos discípulos o mais edificante exemplo de humildade, lavando-lhes os pés, Jesus ergue-se, levanta os olhos ao céu, como para render graças ao Pai. Toma o pão, benze-o e o dá a comer aos apóstolos, pronunciando ao mesmo tempo as palavras sacramentais que produziram o estupendo milagre da transubstanciação. Tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. A exemplo de Jesus Cristo, sob a inspiração do Espírito Santo, os apóstolos adicionaram ao ato essencial do sacrifício diversas preces, certas cerimônias, de acordo com as circunstâncias dos tempos, dos lugares e das pessoas, a fim de revestir a celebração dos sagrados mistérios de mais respeito e maior edificação. Os apóstolos, instruídos por Nosso Senhor nos mistérios do reino de Deus e esclarecidos pelo Divino Paráclito, observaram certa ordem na distribuição das partes principais do sacrifício eucarístico, embora isso não lhes tenha sido fixado na Eucaristia, nem hajam transmitido à Igreja uma liturgia completa. Entretanto, as partes integrantes do rito do sacrifício, que se encontram em todas as liturgias, remontam à época apostólica. Na celebração do sacrifício, Jesus Cristo foi o modelo e a regra seguida pelos apóstolos. As reformas por eles introduzidas foram conservadas com fidelidade e respeito em todas as igrejas que fundaram. No curso dos séculos, o rito se foi desenvolvendo, ordenado e aperfeiçoado de maneira diferente no Oriente e no Ocidente. A Igreja teve seu berço no Oriente, como bem sabemos. Era natural que ali germinassem as primeiras sementes da liturgia cristã, que é diferente da ocidental quanto à pátria, à língua e ao espírito, forma e estrutura exteriormente. São, entretanto, concordes na substância e nos pontos essenciais, tanto a liturgia do Oriente quanto a do Ocidente se estrutura de certa forma concorde e nos pontos essenciais não muda. A primeira revela um caráter mais estável e uniforme. As mesmas comemorações, as mesmas preces e as mesmas ações de graças. A segunda, portanto, a do Ocidente, a latina, que nós rezamos, oferece maior variedade de tons, apresenta uma vida mais ativa e um progresso sempre crescente. O rito romano se faz notável
pela sua brevidade substanciosa, por sua simplicidade eloquente e uma elevação cheia de dignidade nas palavras e nas cerimônias. O Papa Inocêncio I associa ao apóstolo São Pedro a liturgia romana, cuja autoria lhe é atribuída. A maneira de celebrar a Santa Missa adotada e por ele aplicada estabeleceu a base do desenvolvimento que teve a liturgia. Sementeira lançada no campo fertilíssimo da Igreja, a qual tomou as proporções dessa árvore colossal, 20 vezes secular, de cujo tronco brotam novos ramos e novas flores, que embalsamam o ambiente cristão e enchem de decoro a graça, o culto católico. Decoro e graça, aliás, o culto católico. Os mais antigos monumentos de liturgia romana são os 3 sacramentários, conhecidos pelos nomes dos papas Leão I, Gelásio I e Gregório I. Os 3 sacramentários mais conhecidos, mais antigos e conhecidos. Esses sacramentários são um precioso tesouro de tradição litúrgica. Esses papas prestaram inestimáveis serviços à ciência litúrgica em conservar os antigos formulários ou completando-os com adições necessárias à época. O nosso missal é tirado principalmente do sacramentário de São Gregório o Grande. Esse pontífice acrescentou ao cânon da missa estas piedosas palavras que encerram uma súplica fervente: Disponde os nossos dias em vossa paz, fazei que nos livremos da condenação eterna e dai-nos que sejamos incluídos no número dos vossos eleitos. As outras partes, como o introito, o Kyrie, o Glória, as coletas, a epístola, o evangelho, as secretas, a comunhão e post-comunhão, foram acrescentadas à missa entre o V e VI século. Só para abrir um parêntese, a missa católica, a missa tradicional, a missa tridentina, como é mais conhecida, não tem espaço para inovações. Então, não tem espaço para criatividades. Então, o que está ali, já está ali para ser rezado. A missa nova, qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não seja padre, que não tenha conhecimento de liturgia, ele pega lá um missal e reza uma missa. Agora, eu duvido se alguém consegue fazer isso com a missa católica, com a missa tridentina. Ele não consegue fazer. Começar pela língua, né? Tem que ao menos saber pronunciar o latim. É o mínimo. Né? E os ritos são bem complexos. São bem difíceis para se aprender. E são cheios de graça e decoro. Então, dificilmente alguém pode celebrar o rito tridentino, se ele não tem esse conhecimento, ou esse treinamento, né, para isso. A missa nova, pelo contrário, qualquer um reza e inventa coisas, coloca coisas, tira coisa. Então, isso não significa, portanto, que essa missa, a missa nova, não é a missa católica. Isso é simples de concluir. Só observar a missa católica de sempre, fazer uma comparação com a missa nova, que vemos aí discrepâncias, abismos intransponíveis entre uma e outra. Porque uma é católica e a outra não é católica.
a outra é protestante ou protestantizado. No fim da Idade Média, as missas foram desfiguradas por mudanças arbitrárias, mas passaram por oportunas e rigorosas correções sob o pontificado dos papas Pio V, Clemente VI e Urbano VIII. Assim sendo, o rito gregoriano foi restabelecido em sua antiga pureza e a liturgia restituída à sua primitiva unidade. O Papa São Pio V é celebrado na Igreja como um instrumento escolhido por Deus para combater os inimigos da religião e restaurar o culto divino. Então, naquele tempo, no tempo de São Pio V, estava surgindo ali o protestantismo. A primeira coisa que eles fizeram foi atacar a liturgia, atacar a Santa Missa. Então, São Pio V organizou a Santa Missa, inclusive deu um indulto eterno, indulto perpétuo, com seu poder apostólico, de preservação da Santa Missa católica. Depois foi mudado, né? Como sabemos, pelo antipapa Paulo VI, em 1969, ele fez uma nova missa. Uma missa justamente a missa que os protestantes tinham e queriam, que é a missa nova, como eu falei anteriormente. E ali cabe todas as inovações, tem espaço para fazer tudo. Estão preparando já uma missa, rito amazônico, né? Parece. Uma missa com xamã. Já tem missa crioula, tem missa afro, tem missa para todos os gostos. Missa sertaneja. Então tem missas para todos os gostos, todas as cores. Mas a missa católica não tem espaço para isso. Como eu falei, não existe espaço na missa católica, porque é um sacrifício. É a missa dos apóstolos. É a missa que Nosso Senhor deixou. Claro, foram sendo acrescentadas coisas necessárias ao longo da história, mas não mudaram. Essas mudanças aconteceram poucas vezes, como falamos aqui anteriormente, mas foi depois reorganizada a liturgia e São Pio V estabeleceu ali, o cânon da missa é esse, não pode ser mudado. Então, por isso ele é celebrado na Igreja como um instrumento escolhido por Deus para combater os inimigos da religião e estabeleceu ali a Santa Missa Católica como uma missa de sempre, que não pode ser mudada. A liturgia, depois de tantos séculos, é esse maravilhoso edifício, uma obra de arte, cujas partes componentes lhe são interpostas numa harmonia perfeita. O rito da Santa Missa é, além do mais, um compêndio inesgotável de instrução e edificação. É uma mina cujos filões de ouro se descobrem à primeira vista. Quem nunca participou de uma missa tridentina, na primeira vez que a pessoa participa, ela já vê ali uma diferença. Uma diferença vista ali a olhos nus mesmo. Olhando, você olha, você percebe a diferença. O respeito, a dignidade, a seriedade com que é celebrada a Santa Missa Católica de sempre, em comparação, como falei, com a missa nova. Não existe comparação. É uma mina de ouro, como diz, que se descobrem à primeira vista. Se meditarmos toda a nossa vida sobre os mistérios da liturgia, nosso espírito e nosso coração encontrarão nela novos tesouros e novas belezas. Pena é que os fiéis
por falta de instrução, em certos casos, culposa, não tomem parte ativa nas cerimônias do culto, que mais lhes parecem uma coisa puramente mecânica. Foi Cristo quem inaugurou no Calvário o culto cristão. Tomar parte ativa, é bom sabermos, que não significa que você vai ficar batendo palmas, não. Mas é se colocar dentro ali, diante do mistério, como Nossa Senhora, como São João, diante do Calvário, diante do Cristo crucificado, porque a missa é o sacrifício do Calvário. Colocar-se de coração e alma diante deste grande mistério. E rezar. E se oferecer a Deus. Colocar as suas preces, as suas orações, os seus pedidos diante do Senhor, diante do Cristo que se imola para a nossa salvação. Todas as vezes que nós assistimos à Santa Missa, estamos participando deste grande evento, um grandiosíssimo evento, um maravilhoso evento de nossa salvação. Então, que nós possamos, cada vez mais, viver a nossa fé e buscar viver a nossa fé participando da verdadeira missa católica. Não das missas protestantes, não das missas sertanejas, não das missas crioulas, não das missas amazônicas, ou qualquer coisa que seja. Então, isso não é missa católica. A missa católica é a missa que Nosso Senhor deixou para ser rezada por toda a eternidade até que Ele venha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.